Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, porque nós podemos chegar na Tua presença, podemos te louvar, podemos te agradecer, podemos ter essa comunhão tão gostosa com os irmãos, e o Senhor nos dá a oportunidade de podermos abrir a Tua palavra para que o Senhor possa falar conosco. Que o nome de Jesus, que a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração possam estar abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que o nome de Jesus, que nós possamos praticar, Pai, as coisas que nós temos aprendido de Ti, para que possamos agradar, Pai, o Teu coração. E que as palavras, Pai, da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis a Ti. No nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, hoje é culto de Santa Ceia. E culto de Santa Ceia é um culto em que nós ficamos mais felizes do que nós já ficamos. Nós somos muito felizes por nós podermos vir e chegar à casa de Deus e termos comunhão com os nossos irmãos e termos comunhão com o Senhor. E isso é muito bom. E culto de Santa Ceia nós ficamos mais felizes ainda porque nós celebramos essa salvação que o Senhor Deus deu para a gente. E quando nós ficamos felizes, nós agradecemos a Deus pelas coisas que têm acontecido. E você sabe que na Bíblia, muitas pessoas ficaram felizes e louvaram a Deus pelas coisas que Deus fez por eles. Tanto é que eu gostaria de convidar os queridos a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 136. Em Salmos, no capítulo 136, o autor aqui ele está lembrando das coisas que Deus fez na vida do povo de Israel. E aí então ele está louvando a Deus pelas coisas que aconteceram na vida deles. E os primeiros versos dizem assim, a partir do verso 1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, ele convida a gente a dar graças a Deus por todas as coisas que Deus faz por nós. E aí ele vai lembrar das grandes coisas que Deus fez na vida do povo de Israel. E se a gente for recapitular um pouco das coisas que aconteceram com o povo de Israel, várias pessoas cantaram louvores a Deus por algo que aconteceu na vida delas. E dentre os vários cânticos que tem na Bíblia, eu tirei alguns cânticos em específico para que a gente possa olhar para eles e ver o porquê que essas pessoas cantaram a Deus mediante a situação que eles estavam. O primeiro cântico que eu coloquei aqui está quando o povo de Israel sai do Egito e está de frente para o mar. E aí quando eles estão de frente do mar, eles olham para trás e o exército do inimigo está chegando para poder aprisioná-los de novo e levá-los para o Egito. E aí você pensa, eles ficaram por mais de 400 anos naquela situação, e agora que Deus então liberta eles com mão forte, porque vocês lembram das coisas que Deus fez lá no Egito, né? As maravilhas ou as pragas do Egito que tiveram, e aí então eles saem felizes da vida, porque agora eles vão ser livres, mas aí de frente deles aparece um mar enorme, e eles olham para trás, e o exército está chegando para poder aprisioná-los deles de novo, e eles ficam, e agora? O que nós vamos fazer? E aí Deus fala assim, diga ao povo que marche. E o povo começa a marchar e acontece um negócio fantástico, que o mar então se abre e eles passam a seco. E aí depois o mar se fecha e todo o exército do inimigo acaba perecendo ali naquele mar. E aí quando acontece isso, que não é uma coisa que acontece todos os dias, de um mar se abrir e as pessoas passarem a seco, quando acontece isso, Moisés e Miriam louvam a Deus pelo livramento que Deus deu para eles. Eles estavam cativos, mas agora eles estão livres. E agora não tinha mais como o Egito querer chegar até eles para aprisioná-los novamente, porque agora tinha um mar entre eles. E o exército do Egito havia sido perecido ali também. Então aí eles pegam e começam a louvar a Deus pela libertação que Deus fez para com eles.
Eles estavam cativos, mas agora eles estão libertos. E eles ficam muito felizes por aquilo que Deus fez por eles e por isso eles louvam a Deus. Mas sabe que nós, muitas vezes, nós também estamos cativos. Muitas vezes nós estamos presos nos nossos problemas emocionais. Nós não conseguimos sair daquelas emoções, daqueles problemas que aprisionam e o nosso emocional está cativo, está preso e a gente não consegue se libertar disso. Ou às vezes nós estamos presos nos nossos problemas materiais. Nós estamos diante de algumas situações em que a gente não consegue sair daquilo. Estamos presos. Muitas vezes nós estamos presos espiritualmente. Podemos estar bem nas nossas emoções, podemos estar bem na nossa vida material, mas na nossa vida espiritual nós estamos presos. Nós não avançamos e nós estamos numa situação assim. Ou às vezes nós estamos presos pelos vícios que o mundo nos traz. E por mais que a gente quer se libertar daquele vício, nós não conseguimos sair dele. E nós estamos presos nessa situação. Mas assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão que eles estavam, da situação que eles estavam, Deus pode nos libertar também das situações que nós podemos estar, das prisões que nós podemos estar passando. Mas além deles louvarem a Deus pela libertação que eles tiveram, tem um outro cântico que também corresponde a um outro louvor, a uma outra situação que o povo de Israel estava passando. Passado-se um certo tempo, eles saem do Egito, eles estão no deserto e eles chegam na Terra Prometida. E aí quando eles chegam na Terra Prometida, eles começam a conquistar todos os povos que estavam ali e as terras todas, só que eles passam por aquela situação em que tem o livro dos juízes, que eles faziam o que dava na telha. Eles faziam o que passava pela cabeça deles. Eles não tinham um líder de verdade, eles não estavam seguindo a Deus de verdade. Então eles estavam bem, de repente eles pecavam, eles pecando, eles não se arrependiam, então Deus trazia um povo para oprimi-los, e então eles se lembravam de Deus, pediam um resgatador, e aí eles tinham paz novamente. E eles ficaram vivendo esse ciclo por muito tempo. E dentre esses ciclos em que eles estavam bem, e de repente eles não estavam bem, depois eles ficavam bem, e depois eles não estavam bem, havia um povo de Israel, um povo dos cananeus que estavam oprimindo o povo de Israel. E quando eles estavam nessa opressão e o povo de Israel não sabia mais o que fazer, Deus levanta uma juíza, que é Débora, e Débora, então, movido pelo poder de Deus, ajuda naquela situação toda, e o Senhor Deus, estando ali junto nessas guerras que eles estavam travando, eles conseguem ser libertos dos povos dos cananeus, da opressão que os cananeus estavam fazendo, e Cícera, que era então o líder desse povo todo que estava oprimindo o povo de Israel. E aí quando acontece isso, então Débora e Baraque, eles louvam a Deus pela vitória que o povo de Israel teve contra aos povos dos cananeus. E quando então eles pegam e celebram essa vitória, porque foi Deus que fez, queridos. Se vocês forem ler lá o texto, vocês vão ver que não tinha como o povo de Israel ganhar aquilo. Mas foi Deus que fez com que isso acontecesse. E Débora e Baraque, reconhecendo a mão de Deus atuando na vida deles, eles louvam a Deus e eles cantam a Deus pela vitória que Deus deu para eles. E essa vitória que Deus deu para eles fez então com que eles celebrassem essa situação. E muitas vezes, queridos, na nossa vida nós estamos passando por momentos difíceis. Não são prisões, mas são momentos difíceis. Muitas vezes nós estamos em doença, e essa doença, nós estamos abatidos por essa doença. Muitas vezes nós estamos por um luto, perdemos uma pessoa, e essa pessoa era muito querida, e a gente está naquele luto da perda tão importante que nós tivemos. Às vezes nós estamos com problemas conjugais, ou estamos passando problemas profissionais, e essas coisas estão nos deixando mal, estão nos deixando angustiados, essas coisas estão, e a gente fala assim, Senhor, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel dessa situação que eu estou passando. Assim como o povo de Israel não estava vendo uma luz no fim do túnel, na opressão que eles estavam tendo desses povos vizinhos. Mas assim como Deus agiu na vida ali, no povo de Israel, para que eles pudessem ter a vitória,
Quando nós buscamos o Senhor, Deus também pode estar agindo nos problemas e nos momentos difíceis e nos desafios que nós podemos estar passando. Nós não precisamos passar sozinhos por esses desafios e por esses problemas que a vida possa nos trazer, mas nós podemos saber que Deus está conosco e Ele nos ajuda a passar pelas situações que nós podemos estar passando. Então, assim como Débora e Baraque louvaram a Deus um cântico de vitória, nós também podemos louvar a Deus com um cântico de vitória pelos momentos difíceis que nós podemos estar passando. Mas teve uma outra pessoa que cantou. E essa outra pessoa que cantou foi por uma situação bem diferente. Essa mulher não podia dar filhos. E tinha uma outra mulher na casa dela que dava filhos para o marido dela. E essa outra mulher falava assim, eu dou filhos e você não dá. E ela ficava o tempo todo... vamos dizer assim, ficava o tempo inteiro tentando mostrar para ela que ela era melhor e a outra não, ela rejeitava, ela oprimia, ela humilhava a outra, ela zombava da Ana, porque Ana não podia dar filhos. E o coração de Ana ficava angustiado dessa situação. Até que uma das vezes ela vai ao templo e ela chegando ao templo, ela se encontra com o sacerdote e nessa conversa que eles têm, o sacerdote fala assim, vai em paz minha filha e que Deus conceda aquilo que está no seu coração. E aí ela volta para casa e Deus então concede um filho para ela. E ela tem Samuel. E Samuel foi um grande líder no povo de Israel. E aí quando ela tem esse filho, ela louva o Senhor. E ela louva o Senhor por quê? Porque ela era estéril e agora ela é mãe de filhos. E isso fez com que a gratidão que ela teve a Deus por aquilo que Deus fez, ela então louva o Senhor. Por quê? Porque ela ficou muito feliz por Deus ter atendido a oração dela. E sabe, queridos, às vezes nós fazemos campanha de oração, nós colocamos nosso pedido naquela caixinha e nós oramos e jejuamos. E aí, às vezes, nós estamos nessa campanha e aí Deus concede o pedido de oração que você tem. E aí a gente fala assim, e aí, deu tudo certo? Ah, deu, glória a Deus. Não, queridos, quando Deus responde a oração, vamos festejar, vamos comemorar, vamos ser alegres, vamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus fez. Quando aquele menino nasce, ela numa gratidão enorme, ela canta a Deus por aquilo que Deus fez, a resposta de oração que Deus deu para ela. Então, às vezes, nós somos muito prontos para pedir, mas nós não somos muito prontos para agradecer. Nós não somos muito prontos para reconhecer aquilo que Deus fez em nós, mas que nós sempre possamos ser gratos a Deus e agradecer a Ele pelas coisas que Deus tem nos feito, agradecer a Ele pela proteção, pelo cuidado, pela provisão, agradecer a Ele quando uma cura de uma doença que tivemos, uma promoção no trabalho, ou uma nota boa na prova, ou alguma coisa, alguma perseguição, alguma coisa que é resolvido ali, ou uma restauração de relacionamentos, ou uma aprovação ali num concurso, alguma coisa que aconteça. Seja grato a Deus por aquilo que Ele faz por você e cante a Ele uma gratidão por Ele ter ouvido a sua oração, por uma realização de um sonho, muitas vezes, que Deus pode fazer por nós, que nós realmente possamos ser gratos a Ele. E sabe, queridos, quando nós pensamos em todas essas cânticos, né, nós podemos pensar assim, tem como nós sermos gratos a Deus por todas as coisas que Deus faz por nós. Uma vez eu contei uma história, mas vou contar essa história de novo, os mais velhos de casa vão lembrar. Então havia um senhor e havia o seu filho mais novo, e ele fala para o menino assim, ó, eles moravam no sítio, e aí ele fala assim, olha, você filho, vai lá na cidade para que você então possa vender as coisas do sítio, pega o dinheiro, compra as coisas da cidade e traz para a gente aqui. E o filho então vai fazer isso. E aí o filho vai e tal, e aí ele volta. E aí quando ele volta, o filho fala assim, pai, olha, Deus é muito bom para mim. E aí o pai fala assim, é filho, mas por que isso? Ele fala assim, não, porque é o seguinte, eu estava lá
eu cheguei, vendi todas as coisas, né, os legumes e frutas, essas coisas todas que nós temos na nossa roça aqui. Peguei o dinheiro e comecei a comprar as coisas que tinha que comprar, mas eu olhei assim para o céu, estava vindo a chuva. E eu falei, Senhor, espera essa chuva aí, porque eu tenho um monte de coisa que eu tenho que levar para casa, no cavalo dele. Então ele tinha que voltar. E ele, Senhor, espera essa chuva aí, porque senão vai estragar todas essas coisas que eu estou levando embora. Mas aí ele apressado, voltando para casa, o que acontece? Ele força um pouco o cavalo, sai a ferradura do cavalo. E aí ele tem que parar ali para poder consertar a ferradura do cavalo ali e tal. E quando está acontecendo isso, ele vê algumas pessoas mal intencionadas chegando para poder pegar as mercadorias todas que ele tinha ali levando para casa. E ele fala, Senhor, me livra daquelas pessoas que estão querendo vir me assaltar. Ele consegue consertar ali rapidinho a ferradura do cavalo, monta no cavalo e vai indo, e ele consegue então passar por todas essas partes, e finalmente ele chega em casa. E ele fala assim, olha, Deus foi muito bom para mim, porque não choveu, não fui assaltado, consegui consertar a ferradura do cavalo, e deu tudo certo, Deus é muito bom para mim. E aí o pai pega e fala assim, pois é, meu filho, pois você sabia também que Deus é muito bom para mim? Aí o filho fala assim, e o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada. Meu cavalo não quebrou a ferradura dele, não teve homens mal intencionados querendo me assaltar, não tive problema com a chuva, porque eu estava bem aqui pertinho de casa, não tive problema nenhum, Deus é muito bom para mim. Então aí você fica pensando assim, um teve muita coisa para agradecer, porque ele passou por muitas situações, mas o outro também teve muita coisa para agradecer, porque nada daquelas situações aconteceu com ele. Ou seja, nós podemos ser gratos a Deus pelas coisas que Deus faz por nós. Quer sejam muitas coisas ou quer sejam pequenas coisas, que nós possamos ter esse coração grato a Deus por isso. Mas aí você pode pensar assim, essas pessoas passaram por essas situações, mas essas pessoas tiveram alguma coisa que elas tiveram que fazer para que Deus pudesse operar na vida delas? Com certeza, queridos. Com certeza sempre vai haver alguma coisa que depende de nós para que Deus possa agir. Essas pessoas que nós falamos de Moisés, nós falamos de Débora, nós falamos de Miriam, nós falamos de Ana, e nós poderíamos falar de muitos outros. Todos esses personagens tiveram algo que eles tiveram que fazer para que então Deus pudesse agir e então eles poderem então louvar a Deus por aquilo que Deus fez na vida deles. Uma das coisas que eles tiveram que fazer, eles entenderam que eles eram dependentes de Deus. Eles entenderam que eles não conseguiriam fazer as coisas que estavam acontecendo. E aí, por eles serem dependentes de Deus, eles buscam ao Senhor e pedem para que Deus os ajude. Lembra do Josafá? Josafá era um rei que então tinham vários exércitos de vários países que todos eles se juntaram para guerrear contra Israel. E aí ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, só o Senhor para nos ajudar. Porque não tem como a gente lidar com essa situação. E a Bíblia diz que Deus fala assim, então faz o seguinte, pode deixar que eu vou fazer. Você só vai ficar olhando só. Pode deixar que eu... E aí a Bíblia diz que Deus então faz com que o exército se confunde entre eles mesmos e depois o povo de Israel só vai lá para poder pegar os despojos. E eles ficam uns 3 dias buscando os despojos daquele pessoal. E aí você fala assim, e o que o povo de Israel fez? Eles buscaram ao Senhor. Eles entenderam que eles eram dependentes de Deus. E todos esses personagens sabiam dessa dependência. E Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, eu vou só lendo para os irmãos rapidinho, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos confiar no Senhor em todos os nossos caminhos. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas quando nós confiamos no Senhor, realmente Deus pode operar através de nós. Mas tem uma outra coisa também que esses grandes homens e mulheres tiveram que fazer. Eles creram em Deus. Você pode ser dependente de Deus, mas aí na hora que a situação aperta, você fala assim, mas será que Ele vai fazer? Não, eles tiveram que crer mesmo que Deus iria fazer. Porque muitas vezes nós
cremos no Senhor em coisas pequenas. Mas quando o negócio é muito grande, a gente fala assim, ai Senhor, mas é um câncer, né? Ah, não, eu acho que um câncer, eu não vou nem orar, porque sabe como é que é? E a gente fala assim, então quer dizer que o seu Deus não pode curar isso? Ou então fala assim, mas Senhor, é 500 mil reais que eu estou devendo no banco, não é 250 reais. Então eu não vou nem orar. E às vezes a gente pega e começa a limitar Deus numa caixinha, achando que Deus só pode fazer aquilo. Não, queridos, esses homens e mulheres da Bíblia creram que Deus poderia agir na vida deles. E em Isaías 26, verso 3 diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mas além disso, esses grandes homens e mulheres da Bíblia não reclamaram. Porque às vezes nós passamos pelas dificuldades e falamos assim, mas por que eu? Mas por que, Senhor? Onde que o Senhor está nessa situação? E a gente começa a reclamar, e começa a questionar, e a gente ainda começa a falar isso para as outras pessoas também. O povo de Israel, qualquer coisinha que acontecia, vamos voltar para o Egito. E Moisés, não, nós vamos manter firme aqui. Então veja só, muitas vezes nós passamos por problemas, por desafios, e em vez de nós buscarmos o Senhor e crer no Senhor, nós reclamamos. E a gente reclama porque a gente não quer passar por aquilo. Mas em vez de reclamar, possamos buscar e crer em Deus, que Deus pode fazer na nossa vida ou através de nós. E em Filipenses capítulo 2, verso 14, diz assim, Façam tudo sem murmurações e sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. As pessoas que não conhecem o Senhor reclamam mesmo, mas nós somos luzeiros para o mundo. Nós passamos pelas situações sem reclamar, porque nós sabemos que temos um Deus que está junto conosco nessas situações. E um outro ponto é que essas pessoas não desistiram. Não foi do dia para a noite que Deus fez essas coisas na vida deles. Teve um tempo em que eles passaram por essas situações, mas eles não desistiram. Eles sabiam que poderiam confiar num Deus que estava a favor deles. E por mais que o tempo poderia passar, eles não desistiam do Deus que eles tinham. E em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim, Pois não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não desanima. Sabe por quê? Porque isso daqui é pouco daquilo que nós vamos viver depois. Então não foquem as suas coisas nas coisas terrenas, mas foquem no Senhor, que assim você vai conseguir passar por essas situações. Então, grandes homens e mulheres da Bíblia louvaram a Deus pelas coisas que Deus fez com eles. Mas tem um homem no Novo Testamento que ele louva o Senhor. E a gente não lembra muito dele, mas nós vamos lembrar dele agora. Quero convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 25. Então, em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim, Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele como a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo, olha o cântico, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então você vê que aqui, este homem louva a Deus
porque ele viu a redenção não apenas do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Porque assim como nós estávamos escravos do pecado, e nós não conseguíamos sair dessa situação, Deus então entrega o seu Filho para que possa vir aqui nessa terra e pagar o preço para que nós pudéssemos deixar de viver a vida pecaminosa e a vida escrava do pecado que vivíamos antes, para que nós pudéssemos viver uma vida livre, livre para servirmos ao nosso Deus maravilhoso que pagou o preço para que pudéssemos então viver uma vida para Ele. Por isso hoje, num culto de Santa Ceia, nós podemos relembrar daquilo que Jesus fez por nós e podemos festejar por sermos livres do império das trevas que nós vivíamos, dos pecados, das tentações que nós caíamos o tempo todo, para agora nós podermos ser gratos a Deus por vivermos uma vida que agrade o coração dele. Então, quando nós ceamos, nós lembramos desse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós e nós devemos ser muito gratos e devemos festejar e alegrar por agora nós sermos livres e sabermos que vamos viver com o nosso Deus para sempre depois. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos olhar na Tua palavra e vermos tantas pessoas que elas louvaram o Teu nome por várias situações que eles passaram. Obrigado, Pai, porque vários puderam louvar a Ti por o Senhor ter libertado eles de tantas pessoas, de tantas escravidões que eles estavam vivendo. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas coisas que nos aprisionam, para as pessoas, Pai, que estão presas na vida emocional, na vida material, estão presos nos vícios, na vida espiritual, que o Senhor Deus possa estar libertando, Pai, essas pessoas, para que essas pessoas possam ser livres, livres para poder Te adorar, livres para Te servir, livres para viver para Ti. Pai querido, também que no nome de Jesus, para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, quer seja um luto, quer seja uma doença, quer seja problemas de relacionamentos, ou quer seja problemas no trabalho, quer seja perseguições na família, Pai querido, que no nome de Jesus, que o Senhor Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que essas pessoas também possam ver a mão do Senhor sobre a vida delas, para que elas possam também cantar louvores a Ti, pelo livramento que o Senhor possa dar a essas pessoas também. E Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que quando o Senhor concede, Pai, os pedidos de oração que nós fazemos a Ti e nós não agradecemos a Ti pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Mas que no nome de Jesus, que nós possamos ser sempre dependentes de Ti, que nós possamos realmente crer em Ti, em saber que é o Senhor que opera por nós, que o Senhor nos perdoe pelas vezes em que nós murmuramos e reclamamos pelas adversidades e pelas circunstâncias complicadas que possamos viver, mas que nós realmente possamos confiar, depender do Senhor e não desistir das situações que estamos passando, para que possamos saber, Pai, que é o Senhor que está conosco em todas essas situações e que possamos ter a vitória junto contigo, porque é o Senhor que opera em nós e através de nós. Nós somos muito gratos a Ti, Pai, porque é o Senhor que guia a nossa vida e que seja assim, Pai, todos os dias da nossa vida, que possamos ser realmente gratos a Ti por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.